Boa noite, meu nome é Carlos Eduardo, faço parte do grupo 7, turma 2, e estou gravando esse vídeo para responder as perguntas relacionadas à atividade da última aula. Então, sobre a aula dada aos alunos, a primeira pergunta, se houve questionamentos. Então, teve vários questionamentos, né, desde o começo. Realmente a gente tem que se atentar como os alunos começam eles ainda não têm a base, né, nem do ensino médio. Então, a gente tem que trabalhar desde o começo, explicar cada coisa, e desde da parte do instrumento de medição, né, quando a gente vai explicando, às vezes a gente passa por cima de alguma coisa, então teve várias perguntas e eu achei bem interessante porque eles se sentiram bem à vontade para responder elas. Como, por exemplo, a gente chegou na parte da densidade e a gente ia passar meio batido nessa questão de, pô, o que exatamente é a densidade, né? O que é mais denso? Por exemplo, esse pedaço de metal ou o dado, que era de plástico, né? Então, pô, foi bem legal que a gente conseguiu se atentar e eles fizeram essas perguntas e a gente conseguiu responder todas elas. Então, sobre aprender se a gente aprendeu sobre o que a gente explicou, eu acho que a maneira mais correta de você saber se você aprendeu alguma coisa é quando você vai explicar ela, né? Tanto que tem muita gente que estuda explicando a matéria para os outros, né? Então, nessa hora a gente pôde ver que algumas coisas assim a gente precisava refinar um pouco mais para conseguir simplificar e explicar para os alunos, né? Então, a parte da aula foi realmente uma hora que a gente percebeu se tinha aprendido, né? E sim, a gente, assim, cada um ficou com uma parte do trabalho, então deu para ver que cada um, assim, soube explicar sobre o que tinha aprendido. Então, essa terceira pergunta eu acredito que fale sobre os alunos, né? Se eles conseguiram, se eles tiveram interesse no tracker e se eles conseguiram usar. E, bom, o tracker ele é bem complicado, né? E até pra gente foi, assim, a gente conseguir mexer nele com, assim, não digo nem com facilidade, né? Mas entender bem a interface e tal, e chegar nos resultados que a gente precisava. Então, a gente precisou simplificar bastante para repassar isso para os alunos, né? Mas eles tiveram bastante interesse, assim, porque é algo bem diferente, não é um instrumento de medição ali que você fala, ó, eles já viram e tudo mais. Não, foi algo bem novo para eles e eles entenderam, talvez, assim, conseguiram usar, assim, com a gente do lado. Não sei se seriam capazes de usar o tracker sozinho, mas o mais importante é que eles conseguiram perceber a precisão que tinha, né? Precisão de um software, né? Sem a interação humana ali, que é um cronômetro de mão. Se eles já sabiam alguma coisa que a gente ensinou, então, pouquíssimas coisas, assim. Realmente é bom pra gente voltar a saber lembrar como a distância, né? Do nível de ensino fundamental para um de graduação, né? Então, por exemplo, a gente começou nos instrumentos de medição, o que eles sabiam basicamente era régua e trena. O resto a gente teve que explicar assim em detalhes. O tracker nem se fala, e assim, quando a gente entrou na parte do cálculo do experimento, né, quando a gente foi tratar das fórmulas, a gente foi bem delicado, assim, com cuidado, para, no fim, não necessariamente explicar a matemática ali, mas o que que ela queria dizer, né? Então, assim, poucas coisas ali, a gente teve que explicar muita coisa. Então, assim, o que eles trouxeram ali foi mais a intuição mesmo, assim. Mas eles estavam bem curiosos, então no fim deu tudo certo. Então, eu pessoalmente, nessa quinta pergunta aqui, o que eu aprendi? Então, a principal coisa que eu aprendi aqui foi uma coisa que eu já pensava, mas como eu nunca tive a oportunidade, assim, de dar uma aula e tudo mais, eu percebi que você realmente só consegue ver se você aprendeu alguma coisa se você consegue explicar essa coisa de maneira simples. Se você não consegue explicar ela de maneira simples, talvez você só está reproduzindo a parte complexa que você tentou aprender ali e se você só decorou e você está colocando para fora, sabe? Então, isso foi o principal para mim, sabe? Conseguir pegar toda essa parte complexa, a parte da matemática e tudo mais, os instrumentos, e simplificar isso para os alunos e alunas. Meu nome é Levi Abreu, eu faço parte do grupo 7 da turma 2 e estou gravando esse vídeo para responder as perguntas que são relacionadas à aula relativa ao ensino dos alunos no fundamental que vieram para o laboratório. A primeira pergunta é se houveram questionamentos. Então, sim, a resposta é sim, houveram bastantes questionamentos, até porque são alunos ainda do fundamental, não chegaram no ensino médio, não tiveram muito contato com física, muito menos com a relação experimental da física. Então, desde o começo, houve muitos questionamentos relacionados à medida, a conceitos como gravidade, como aceleração. A gente começou
explicando para eles desde o básico da cinemática e de aceleração para que eles pudessem entender o conceito de gravidade com coerência. Então, desde o começo houve esses questionamentos por parte deles da de parte de conceitos e parte mais técnicas também, como no tracker. No uso do tracker eles também questionaram tópicos específicos como a, a medição manual e também em alguns aparelhos de medições também. Houve questionamento e interesse por parte deles. Respondendo à segunda pergunta, eu acredito que sim, eles aprenderam o que a gente quis passar para eles, porque realmente desde o começo eles se interessaram e eu acho que quando a pessoa se interessa, ela realmente dá um gás ali para aprender. Então, eles mostraram interessados e a gente foi bem paciente com eles também. Como eu disse antes, tinha algumas lacunas da base que a gente precisou esclarecer para eles. Então, a gente tentou ser atencioso nos detalhes. É algo que acabou. As coisas que a gente via que trazia mais dificuldade, a gente tentou explicar da forma mais sucinta possível, de modo que eles pudessem entender, como foi a parte do tracker e a parte das fórmulas, que foi, por exemplo, a fórmula da gravidade, calculada a gravidade a partir da altura e do tempo. A gente teve bastante paciência e calma para explicar esses tópicos mais complicados no sentido técnico. Então, acho que no fim de tudo, eles mostraram entender. Eles mostraram entender o conceito que a gente estava explicando para eles. Sobre o tracker, eles mostraram realmente interesse no tracker. Acho que foi uma coisa bem legal. Eu expliquei o tracker e no momento, assim, foi bem interessante, foi legal explicar para eles, porque eles viram como é técnico o processo, eles acharam interessante. Eu acho que, assim, claro que teria uma dificuldade deles reproduzirem o processo, tipo, de eles, por exemplo, recalcularem o tempo, se fossem colocados para calcular sozinhos. Eu acho que tipo, não é algo fácil de se fazer sem prática deles, mas eu acredito que se eles vissem, tipo assim, se eles tentassem novamente, assim, eu acho que eles iriam bem no processo de uso do tracker. Eu acho que eles entenderam a essência do programa e como, tipo assim, da base de como ele funciona. A quarta pergunta é se eles sabiam já alguma coisa que a gente ensinou. E sim, eles sabiam. Eles sabiam usar bem a trena e a régua. Tinha alguns detalhes é, desses equipamentos que eles não sabiam, tipo como calcular o erro. Eles realmente não tinham essa informação, mas eles sabiam bastante coisa. Tinha um equipamento de medir medidas em micrômetros que eles tinham visto no Senai uma vez e já tinham visto e isso facilitou a explicação. Acho que mais as coisas que eles não sabiam eram alguns conceitos físicos, coisas como gravidade, aceleração, eles não tinham uma base muito bem formada. O tracker, com certeza, tipo, eles nunca tinham visto, nunca tinham chegado perto realmente. A parte dos cálculos, a parte mais técnica, eles realmente não tinham se aproximado antes. Mas alguns aparelhos de medição, sim, eles já tinham visto. É o caso da balança também, né? A balança eles também conheciam, sabiam como medir. E no mais é isso, alguns aparelhos mais básicos de medição. A sexta pergunta sobre o que a gente aprendeu foi, eu acho que pode-se dizer que é algo bem relacionado a, a saber ensinar. É bem diferente você saber o assunto e saber ensinar isso para outras pessoas. Acho que foi a primeira, pessoalmente, foi a parte que mais me chamou a atenção. A diferença entre ensinar e saber, né? Você tem que para você ensinar bem, você não tem que só saber, você tem que saber como trazer esse conhecimento para a pessoa de forma mais adequada. Então, tocar em tópicos que geram mais dúvida, ou também falar de forma mais enxuta e que possa, sem enrolações, de modo que possa trazer o conteúdo de forma mais
seca e resumida com as partes principais de cada tópico. Eu acho que isso é algo muito importante. Então, reforçando aqui, é mais sobre a diferença de ensino e saber. Realmente foi o que, pessoalmente, foi de destaque para mim. Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo de Almeida, sou do grupo 7, da turma 2 do Laboratório de Física 16 e vou estar respondendo algumas perguntas relacionadas à última aula de quinta-feira. Pergunta número 1. Houve questionamentos? Bem, por nossa parte, dos alunos, a gente ficou muito na dúvida em como a gente ia introduzir os básicos da física para as crianças, visto que elas não tinham nenhum conhecimento prévio da matéria e a gente se viu numa encruzilhada. Como é que a gente vai começar a ensinar isso para eles? Isso aqui vai ser muito rápido, a gente não sabe, mas acabou que deu tudo certo. Por parte dos alunos, eles se mostraram bem empolgados, perguntaram bastante, se mostraram bem à vontade e eu acho que eles conseguiram entender boa parte do que a gente tentou ensinar. Aprenderam o que você explicou. Acho que você já responde um pouco dessa pergunta. A gente ensinou eles a usarem algumas ferramentas de medição, ensinou conceitos básicos como velocidade, posição, aceleração, densidade. E conforme a gente ia introduzindo isso a eles, a gente concomitantemente dava um exercício para eles fazerem. Vamos medir esse cubo aqui, vamos medir a densidade dele. Usa o paquímetro, usa o micrômetro, por quê? Qual a incerteza? Foi muito interessante. Tiveram interesse em usar o tracker? Conseguiram usar? Bem, no caso do tracker, a gente realizou um experimento na escada, que consistia em a gente fazer uma queda livre com um cubo. E a gente gravou e tal, mediu a altura, depois a gente colocou no tracker e mostrou para eles. Eles se mostraram bem empolgados, gostaram bastante de ver o tracker traçando a trajetória, calculando o tempo, botando nos gráficos. Conseguiram replicar o que o Levi havia ensinado no tracker e conseguiram usar com êxito. Já sabiam alguma coisa do que vocês ensinaram? Bem, por parte dos alunos, por minha parte em particular, consegui tirar muita dúvida sobre o uso de algumas ferramentas que estavam lá no laboratório, como o micrômetro e o paquímetro, ao mesmo tempo que a gente ensinava para as crianças, né? Já por parte das crianças, eu acho que, pelo que a gente perguntou, que elas responderam, né? Eles não sabiam quase nada do que a gente estava tentando ensinar ali, então foi uma excelente dinâmica. Pergunta número 5, o que vocês aprenderam hoje? Bem, aprendi que no que tange ensinar crianças e pessoas que não têm nenhum conhecimento em física ou qualquer área da ciência prévia, a gente tem que fazer uma abordagem bem meticulosa para que essa pessoa possa entender os básicos. E também que é muito divertido trabalhar com ensinar física para as crianças. Boa noite, meu nome é Vinícius. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre como foi nossa experiência ensinando os alunos da Escola Dória sobre os instrumentos, sobre a medição da gravidade, né, na prática. Então, a primeira pergunta orientadora é a seguinte: houve questionamentos da parte dos alunos? Sim, houve muitos questionamentos. O principal deles foi na hora que a gente estava explicando sobre densidade, mas houveram questionamentos tanto na parte das medições, sobre o paquímetro, sobre como que usava o micrômetro, por exemplo, a parte de apertar o micrômetro. Eles perguntaram se a gente fazia muita força na hora de apertar, ou se tinha algum mecanismo, e a gente explicou, né, que tinha um mecanismo lá que dava um cliquezinho, né, quando tinha que parar. Então, foi bem dinâmico. Da parte deles houve muitos questionamentos e a gente pôde explicar todos eles.
e pra gente foi super legal. A segunda pergunta é: aprenderam o que você explicou? Acredito que sim. A maioria das coisas que a gente explicou, a gente conseguiu transformar num conhecimento palatável para esses alunos que não têm, é claro, a base matemática, física necessária para compreender profundamente todos esses conteúdos, mas a gente conseguiu passar as ideias e fazer com que esses alunos entendessem de forma mínima os assuntos, isso, não só mínima, mas com a profundidade necessária para os alunos do 9º ano. Então, conceitos como volume, massa e, posteriormente, densidade foram todos passados e compreendidos por eles. Eles conseguiram compreender, por exemplo, a diferença não visual, mas intuitiva entre a diferença de densidade entre um metal e um plástico, por exemplo, um metal e a madeira, o próprio cubo que a gente tinha lá disponível. Então, a própria gravidade, o conceito de aceleração, a diferença do que é uma aceleração, do que é uma força, tudo isso a gente conseguiu ensinar e passar. Vou comentar aqui só mais uma coisa. As medidas e as incertezas também foram conteúdos que a gente ensinou. E a gente percebeu que, de cara, eles conseguiram compreender o assunto que a gente estava tratando, né? Então, acredito que sim. Eles aprenderam, eles conseguiram absorver tudo aquilo que a gente explicou. A terceira pergunta é o seguinte: tiveram interesse em usar o tracker? Eles conseguiram usar esse tracker? A resposta é: eles tiveram muito interesse, e foi a parte do trabalho que acho que eles mais engajaram, principalmente porque o tracker ele é muito visual e você entende claramente o objetivo daquilo. É você ter uma maior precisão na medição de um tempo de queda, da velocidade do objeto. Então, é muito visual e o aluno entende o objetivo rapidamente. Agora, o tracker ele é um software difícil de se utilizar na prática. Difícil de colocar um vídeo e obter o resultado final que você quer, né? Chegar ao objetivo final. Eu acho que os alunos eles entenderam, mas eles não conseguiriam aplicar na prática esse conhecimento, porque envolve um conhecimento ali de equação também, de o que é FPS, saber um passo a mais, né? O aluno do 9º ano não está preparado ainda para entender profundamente a utilização do tracker. A quarta pergunta é a seguinte: já sabiam de alguma coisa do que a gente ensinou? Eu acredito que a grande maioria não. Eles tinham vagos conceitos falhos, na verdade. Eles tinham alguma ideia do que a gente estava falando, mas em sua maioria eles não tinham clareza e algumas falhas, digamos, estruturais sobre aquele conceito, né? A própria gravidade, o que era. A pessoa, quando ela está no 9º ano ainda, ela não estudou profundamente os conceitos de força e gravidade e aceleração, ela confunde essas duas coisas, ela entende como, a gravidade é o peso, a gravidade é aquilo que te puxa para baixo, ela tem conceitos vagos ainda. Então, mas, no geral, não sabiam. Então a gente teve que explicar tudo. O conceito de medida, incerteza, volume, e é isso. A pergunta é: o que nós aprendemos hoje, no dia da aula, né? A gente pôde aprender... Na verdade, a gente pôde sedimentar alguns conhecimentos que não estavam 100% concisos, né? Então, por exemplo, falando da minha experiência, eu pude relembrar o uso do micrômetro, que eu tinha esquecido, na verdade. Então, eu tinha um colega que estava mais afiado nisso e ele pôde me passar esse conhecimento na hora que ele estava explicando. E, para mim, essa foi a minha experiência particular, mas eu acredito que na hora de explicar você acaba realmente sedimentando os conhecimentos que você já sabe. Então você acaba criando mecanismos de explicar isso mais facilmente, e isso facilita tudo. No geral é isso. E, para finalizar, os valores de G que a gente obteve, né, com o grupo durante a aula. O valor de G que a gente obteve, inclusive, foi o melhor que a gente obteve durante todo o período. A gente fez várias medições, né? Mas a melhor delas foi junto com um grupo, e acho que, se eu não me engano, 10.3 para gravidade. Então, foi nota 10, eles
viram na prática que é possível chegar num valor muito próximo, e a gente ficou surpreso, é claro, porque foi o melhor valor que a gente teve. Então, no geral é isso. Boa noite, obrigado, professora, por tudo, obrigado aos alunos e aos meus colegas. Eu sou o Matheus Barbosa de Paula, do grupo 7 da T2, e eu vou responder as perguntas aqui acerca do trabalho que a gente fez com as crianças. A primeira pergunta é se houve questionamentos das crianças. Sim, houveram muitos questionamentos, isso que eu achei muito interessante, né? Que elas tiveram muitos questionamentos da própria física teórica, querendo saber sobre como funcionava o movimento das partículas, perguntaram bastante coisa sobre cinemática, e também fizeram perguntas sobre, tipo, a nossa formação, que eu achei interessante também, acho interessante pontuar. Eles também ficaram muito curiosos sobre a nossa trajetória para chegar até o ITA. Então, a gente teve uma conversa muito interessante com ele, uma troca de ideias muito legal. Então, a gente conseguiu passar tanto quanto física, quanto um pouco da nossa experiência pessoal como estudante. Eu achei isso muito legal. A segunda pergunta é se eles tiveram interesse em usar o tracker e se conseguiram usar. E a resposta é sim. Eles conseguiram usar um pouco, apesar de ser uma plataforma, um software meio complicado, vamos dizer assim, não é tão simples, tem muitas nuances, né? A gente se aprofundou bastante na explicação para tentar mostrar como é que funcionava, e eles ficaram bastante interessados, né? Conseguiram dar uma mexida ali na hora, apesar do nosso tempo limitado, e falaram que, eu até procurar saber em casa, procurar tentar reproduzir, o que eu achei muito legal, né? Expandir esse momento de aprendizado ali para fora do ambiente escolar. Então, foi muito interessante isso. A próxima pergunta é se eles já sabiam alguma das coisas que a gente ensinou, né? E sim, eu achei muito interessante isso, que apesar deles dizerem que não tinham tido física ainda na escola, de não ter tido essa matéria, eles já sabiam como funcionava, assim, mais ou menos a gravidade, já entendia que era uma força que ocorre quando duas massas estão... uma força de interação entre duas massas. Então eu achei isso bem interessante, eles já tinham uma noção boa. Então não tivemos que explicar do absoluto zero, e eles não se sentiram perdidos, eles se sentiram bem localizados e estavam já familiarizados com alguns conceitos. Isso eu achei muito interessante. O que vocês aprenderam agora, respondendo essa pergunta, acho que o que eu levo de mais valioso é, quando você explica algo, né, você acaba aprendendo, é a melhor forma de você saber se você está dominando ou não o conteúdo, né? Quando você traz uma questão partindo do fundamental para conseguir construir uma linha de raciocínio do mais básico possível até o mais complexo da ideia, você precisa de um domínio, né? Então foi interessante perceber que enquanto eu explicava para os alunos e fazia eles conseguirem entender cada passo do processo cognitivo até chegar em como funciona a gravidade, como a gente pode medir a gravidade, como que nós conseguimos chegar no valor da gravidade utilizando uma medição de tempo e uma medição de altura. Conseguindo explicar isso de forma didática, eu fui aprendendo e ampliando o meu saber sobre esse conceito, né? Então, eu acho que isso é muito interessante e foi o maior valor que eu tô levando, né? Essa noção de que tá ensinando para o próximo vai também agregar para mim a ter um conhecimento e uma visão melhor sobre o assunto.